No mês em que o blog da Jornalismo Júnior se dedica ao tema jornalismo internacional, nossa equipe procurou o Centro Brasileiro Britânico, em São Paulo, em busca dos bastidores de uma das maiores emissoras de televisão e rádio do mundo. Estamos falando da BBC, que hoje, à beira de seus 90 anos de fundação, está presente em todos os 5 continentes do planeta e acumula um contingente de cerca de 23 mil funcionários, produzindo em tempo integral conteúdo para 12 estações de TV e outras 11 de rádio. Quem nos recebeu na sua filial brasileira foi o editor adjunto Diego Toledo, que revelou as particularidades e dilemas cotidianos enfrentados pelos jornalistas de uma sucursal, o caráter público da BBC, o enfoque de suas coberturas internacionais e a importância das pautas brasileiras no noticiário britânico também fizeram parte desse encontro. Por volta das 10 da manhã, meio-dia, a gente começa a fazer uma transição e Londres aos poucos vai passando para São Paulo a condução do dia e da produção. E daí São Paulo passa a assumir isso, a partir do meio-dia já é totalmente feito a produção do site e do nosso material todo daqui de São Paulo. A gente também trabalha muito junto e próximo com o correspondente da BBC aqui no Brasil, e trocando material e procurando trabalhar juntos em pautas que tenham interesse tanto para uma audiência global quanto para a audiência brasileira que está mais acostumada com o material da BBC Brasil. O que a gente está lidando hoje em dia é um interesse cada vez maior no noticiário que vem do Brasil, né? É claro que tem peculiaridades entre você produzir uma matéria e fazer alguma coisa, uma peça de jornalismo, uma reportagem para uma audiência estrangeira e para uma audiência brasileira. A gente procura ter isso em mente de acordo com o público-alvo para quem a gente está falando. A gente acaba funcionando muito como, entre aspas, aí uma janela para o mundo, né? A gente tem uma preocupação muito grande em fazer com que a BBC Brasil trate de assuntos brasileiros e de assuntos internacionais para uma audiência brasileira e ao mesmo tempo levar para o resto da BBC, para os outros programas e para os outros produtos da BBC o noticiário brasileiro com um olhar também do brasileiro, com a perspectiva de quem está aqui, exatamente para evitar estereótipos que muitas vezes aparecem na maneira como o Brasil é noticiado no resto do mundo. As agências de notícias naturalmente são uma referência, mas a BBC e o Serviço Mundial da BBC principalmente, que é o que a BBC Brasil faz parte, ela aprendeu ao longo do tempo que tem um valor a mais muito importante essa produção local, né? O serviço de língua, agora mesmo nesse episódio da morte de Osama Bin Laden, a BBC teve uma experiência muito boa e de sair na frente muitas coisas pelo fato de ter paquistaneses trabalhando para a BBC, ter serviços de línguas que atuam no Paquistão e no Afeganistão e que puderam reagir rapidamente à notícia e produzir material a partir disso. E isso vale para todo mundo e para todos os lugares, principalmente onde a BBC opera, né? O Serviço Mundial da BBC opera. Quando a gente tem, e a gente vai ter aqui no Brasil Copa do Mundo e Olimpíada, é natural que os nossos jornalistas, os jornalistas da BBC Brasil contribuam para o resto da BBC com essa expertise local, né? com o conhecimento do ambiente onde a história vai estar acontecendo, e assim por diversos outros assuntos. A gente eventualmente faz tradução, mas é sempre feita pela nossa equipe de jornalistas e com uma preocupação de não, a não ser que tem um motivo claro, que é um texto autoral, que tem a assinatura e a maneira como o texto foi redigido exige que seja uma tradução mais fiel, a gente procura muito mais do que traduzir, adaptar esse material à nossa audiência. E quando adaptar é não só traduzir, mas checar e aproximar essa informação do nosso leitor, do internauta que vê o nosso material, das pessoas que veem os nossos vídeos. Então a gente procura, de alguma forma, trazer o assunto para a realidade brasileira e adaptar isso, trazendo novos elementos que não estavam no produto, no material original da BBC, ou
traduzindo não só em palavras, mas numa linguagem também que é mais próxima a do que a gente acredita que é a linguagem do nosso leitor. A BBC Brasil hoje não trabalha com anúncios, né? Se for ver no site, a gente não tem anúncios, e é uma coisa que no futuro pode mudar, mas o Serviço Mundial da BBC, que é um departamento específico, né, da BBC, que inclui o serviço de língua, que inclui a BBC Brasil, ele não tem anúncios. Na verdade, a BBC Brasil especificamente é uma empresa de geração de conteúdo, né? Como se fosse uma agência. Um pouco, o modelo que nem, é muito difícil você colocar no mesmo caldeirão de outros, porque o modelo é diferente, né? Se perguntar para mim se é agência, eu vou dizer que não. Nós não nos encaramos como uma agência por uma série de motivos. Quer dizer, o nosso material ele não é editado por quem o reproduz. A gente não é só fonte de informação. O nosso contrato com os nossos parceiros determina que eles têm que reproduzir na íntegra o material que a gente faz. A gente tem controle sobre o que a gente produz. A gente não simplesmente não fornece informação para usarem como bem entenderem os nossos clientes ou parceiros, ou como você queira chamar. Nós chamamos inclusive de parceiros por causa disso. Uma troca. Preocupação rigorosíssima com pluralidade. Eu acho que claro que anúncios oficiais saem de fontes oficiais, mas também em todo lugar onde existe uma coisa oficial existe uma oposição também, existe um outro lado, e existem maneiras de você não só checar a informação, mas você também buscar o contraponto, né? Buscar um argumento contrário, um argumento que vai de encontro à versão oficial ou à primeira versão que você ouviu.